Parei de falar a palavra caos por 10 dias e nesse vídeo vou te contar o que aconteceu. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e aqui eu te mostro o caminho para você fazer a melhor prova da sua vida e ser aprovada no Enem e vestibulares. E eu não só passo estratégias, técnicas e ferramentas que vão te ajudar a chegar lá no dia da prova se sentindo tranquila, confiante, pronta para fazer a melhor prova da sua vida, como eu também aplico todas as coisas que eu falo aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que fica aqui falando tanto de coisa que vai te ajudar, te passando tanto de técnica e estratégia, que eu não aplico. Eu aplico tudo isso no meu dia a dia, para objetivos diferentes, mas eu aplico. Eu vivo isso daqui. Eu vivo as coisas que eu falo. E uma das coisas que eu fiz esses dias foi eliminar uma palavra do vocabulário, que é uma estratégia que eu ensino para os meus alunos. E aqui eu vou compartilhar com você como que foi essa minha experiência fazendo isso. Eu faço isso várias vezes ao longo do ano. E a última vez foi eliminar a palavra caos do meu vocabulário. Deixa eu te dar um contexto. Já há alguns meses eu venho falando muito a palavra caos. Eu e o meu marido, o Henrique, a gente tem falado isso o tempo inteiro. Então assim, nossa, tá tudo um caos. Ai, como que foi aí a tarde com o Gael? Nossa, foi um caos. Ai, como que foi andar de carro com o Gael? Foi um caos. Ah, como que foi a reunião? Foi um caos. O Henrique já chega do trabalho aqui falando, nossa, trabalho foi um caos. Eu falo que o trabalho foi um caos. Enfim, a gente tava o tempo inteiro falando caos, 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 caos e caos. E, assim, num primeiro momento você pode pensar, mas qual que é o problema, né? Qual que é o problema disso? Você só tá falando caos e tudo, não tem nada a ver. Só que eu comecei a tomar consciência do tanto que a gente estava falando isso, eu comecei a ficar incomodada. Porque as nossas palavras têm poder. Sabe, esse ditado, essa frase que é super popular, ela não é aleatória. Ela tem um fundo de verdade, nem é um fundo de verdade não, ela é uma realidade. As palavras têm poder. E o que acontece? Quanto mais a gente fala uma coisa, mais a gente intensifica aquilo. Então, por exemplo, se eu viro e falo, nossa, meu dia hoje foi um caos. O que eu estou dizendo para mim mesma? Que foi tudo uma bagunça, que foi um dia ruim, que foi um dia difícil, que foi um dia cheio de desordem, que as coisas estavam sem harmonia. E eu estava terminando o meu dia muito sobrecarregada, sabe? Com aquela sensação de tipo assim, nossa, foi tudo um caos, não consegui fazer nada. Ai, porque tá tudo caótico, a minha vida tá caótica, minha rotina tá caótica. E estava trazendo uma visão muito negativa pra minha vida, pra minha rotina. E aí, o que eu fiz? Eu apliquei a estratégia de mudar a palavra. Então, ao invés de ficar falando caos o tempo inteiro, eu não só eliminei a palavra, como eu substituí por outra. Por quê? Você só querer eliminar, virar e falar assim, não, vou parar de falar essa palavra. Pode até funcionar, mas é muito mais difícil. Então, o que eu fiz? Eu mudei. Ao invés de falar, nossa, tá tudo um caos, eu falei assim, eu estou em busca de harmonia. Então, por exemplo, tô lá dando a comidinha pro Gael, que é uma coisa que faz muita bagunça, ele tá na introdução alimentar. E aí, o que eu vivia falando? Nossa, é um caos dar comida pro Gael e tal. Aí, agora, o que eu falo? Não, estamos em busca de harmonia. Então, na hora que o Henrique chegava ali pra gente dar comida pro Gael e tal, ele falou assim, nossa, vai ser caótico. Eu falei, não, nós estamos em busca de harmonia. Porque o Gael está aprendendo, nós também estamos aprendendo aqui a melhor forma de fazer isso e tudo mais. E a partir do momento que eu comecei a falar isso, vocês não têm noção do tanto que as coisas ficaram muito mais leves. Eu até fiz uma listinha aqui com 3 mudanças que eu mais senti depois que eu parei de falar caos e comecei a falar em busca de harmonia. E por que eu não falei só assim, tá tudo ótimo, tá tudo bem? Porque são situações que não estava tudo bem. São situações em que as coisas realmente estavam meio bagunçadas e tudo. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui fazer uma reunião e foi bem, assim, foi aquela loucura, né? Foi muitas coisas acontecendo. Então, eu tava em busca de harmonia. O Henrique tava aqui cuidando do Gael e tal, mas o Gael chorando e eu tentando concentrar lá e tudo. E é bem difícil fazer isso. Quando o seu filho, seu bebezinho tá lá chorando.
E aí, normalmente eu falava assim, nossa, foi um caos. Não, foi em busca de harmonia. E na hora que eu fui pensando isso, durante a reunião, eu estou em busca de harmonia, eu fui buscando soluções. Então, eu fechei a porta, o Henrique fechou a porta aqui e tal. E aí, deu tudo certo. Então, assim, mudar fez muita diferença. Já sofri assim, né? Já tive muitos impactos positivos nesses 10 dias de mudança. E quais mudanças, então, que eu mais observei? Eu tô aqui com o meu computador aberto aqui com as mudanças, porque eu fico documentando também essas coisas. Mas a primeira mudança, então, que eu notei foi que eu parei de terminar o dia com aquela sensação de que tinha sido tudo uma bagunça, sabe? Tudo caótico. E comecei a terminar o dia me sentindo melhor com o meu dia e com a minha vida, sabe? Com uma sensação maior de satisfação. Porque, sério, você passar um dia e você pensar assim, nossa, foi tudo um caos, foi uma bagunça, hoje foi tudo caótico. Olha como que isso é pesado. Aí não. Ah, nossa, foi tudo tranquilo. Até a introdução alimentar, a gente mudou minha perspectiva, sabe? Aquelas coisas que eu tava falando que tinham sido caóticas, deixaram de ser. Por quê? Porque eu mudei a palavra que eu estava usando para me referir a essas coisas. E isso impacta muito na maneira que a gente se sente. A segunda mudança que eu percebi foi que as situações caóticas pararam de ser caóticas e passaram a ser aprendizados ou só algo passageiro. E isso tornou tudo muito mais leve. Por que eu fui terminar o dia com uma sensação de mais tranquilidade, de que o dia tinha sido bom, que estava tudo tranquilo? Porque eu parei de ter uma visão muito negativa das coisas que estavam acontecendo. Essa visão de caos, de caótica, trazia uma energia muito negativa para tudo. Trazia não só uma energia negativa, mas uma perspectiva negativa para as coisas. E como eu mudei, estou em busca de harmonia, tudo ficou muito mais leve. E por fim, a terceira mudança que eu notei é que eu senti a minha vida muito mais organizada. E eu tô sentindo isso cada vez mais. Tô vendo que eu tô conseguindo trazer mais ordem para as coisas, sabe? Conseguindo organizar mais a minha rotina e tudo. Desde que o Gael nasceu, ficou tudo muito conturbado. Agora eu já tô sentindo que tá tudo entrando nos eixos, principalmente depois que eu eliminei a palavra caos. Esse é o poder das palavras. E agora eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar a olhar para as palavras que você tem dito aí no seu dia a dia. Será que você não está falando aí o tempo inteiro que você está ansiosa, que está tudo uma bagunça, que você não consegue se organizar, que é impossível ter uma rotina? O que você tem falado aí no seu dia a dia que está impactando negativamente na sua vida? Tome consciência disso, porque às vezes é uma palavra que, se você mudar, vai fazer toda a diferença. Antes da gente finalizar, vou te dar um exemplo da minha irmã. Há alguns anos, acho que já deve ter uns 3 anos isso. Ela estava o tempo inteiro falando que ela estava cansada. Sério, ela dormia 8, 10 horas e ela acordava assim, ai, nossa, eu tô cansada. E ela já tinha feito exame de sangue, tudo, não era falta de ferro, não era falta de vitamina, não tinha nada. Ela tava com a saúde 100%, tava super bem, mas ela tava sempre cansada. E aí, um dia a gente tava na cozinha conversando e ela falando, nossa, tô muito cansada e tal. Eu falei assim, Letícia, por que você não para de falar que você tá cansada? Substitui, como que você quer se sentir? E aí ela ficou um tempo pensando e tal. Ela, eu quero me sentir bem. Eu falei assim, vamos usar uma palavra, pega uma palavra aí que traz uma energia muito boa pra você. E ela falou assim, serelepe. E aí, ao invés dela ficar falando que estava cansada, ela começou, todas as vezes que ela ia falar que estava cansada, ela falou assim, nossa, eu tô tão serelepe hoje. E ela fez essa mudança por 10 dias e adivinha o que aconteceu? Ela começou a se sentir muito melhor. E aquele cansaço foi embora. Porque aquele cansaço não cabia ali, não estava fazendo sentido. Ele estava presente por quê? Porque as palavras têm poder. Quanto mais ela falava isso, mais isso intensificava na vida dela. Então, talvez você também esteja falando aí muito a palavra cansada, ou a palavra ansiosa, ou desanimada. Então, são palavras que você precisa prestar atenção, porque elas podem estar impactando negativamente no seu dia a dia. E o que você quer? Se você quer conquistar a aprovação no Enem Vestibulares no final do ano, você precisa estar agindo no seu dia a dia de uma forma que vai fazer com que você chegue até lá. São as suas atitudes diárias, aquilo que você faz todos os dias que impacta no seu resultado final, que impacta na sua aprovação. Então já me conta aqui nos comentários
qual é a palavra que você vai eliminar do seu vocabulário e por qual você vai substituir, que eu tô muito curiosa para saber e eu tenho certeza que isso vai repercutir de uma forma extremamente positiva no seu dia a dia, na sua preparação para o vestibular e vai te direcionar para a aprovação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!